Carreira 29, 1,6, uma laçada, 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6. Então, vamos para cá. 1,6, uma laçada, 1,6 por baixo, uma laçada, 1,6. Duas juntas para a esquerda, 2,6. Duas juntas para a esquerda, 2,6. Laçada, 3,6. Laçada, 3,6. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3,6. Laçada, 1,6 por baixo, laçada, 3,6. 3. Laçada, 2,6, duas juntas para a direita. Laçada, 2,6, duas juntas para a direita. Vamos para cá agora. Isso aqui. Duas juntas para a esquerda, 3,6, duas juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 3,6. Duas juntas para a direita. Então, termina aqui o bloquinho. Eu não tinha marcado mais porque vocês já aprenderam, já viram como é. Mas vamos colocar aqui uma marquinha novamente, para mostrar que aqui começa nessa lilás e aqui termina nessa verde o bloquinho. E observe, vocês aqui estão abrindo essa folha, fechando essa aqui, começando a fechar essa e já fechando quase que totalmente essa daqui. Olha, ela já está quase toda fechada. Então, o trabalho vai ficando dessa forma. Quando vai fechando uma já está começando a fechar e já vem abrindo outra. É sempre essa sequência das folhas. Então, vamos fazer por toda a carreira e vamos fazer a carreira pá. Carreira 31. Coloquei aqui porque aqui tá, o espaço está bem pequeno, eu coloquei aqui o número. 2,6, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2,6. Dois pontos meia, laçada, 1,6 por baixo, laçada, 2,6. Duas juntas para a esquerda, 2,6, laçada. Duas juntas para a esquerda, 2,6, laçada. Duas juntas, 5,6, duas juntas. Aqui, duas juntas para a esquerda, 5,6, duas juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 5,6, 1, 2, 3, 4,
5, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, 1, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. E aqui termina o primeiro bloquinho. Vamos passar o marcador para essa agulha. Ele vai ficando dessa maneira. Olha. Abrindo uma, fechando, começando a fechar essa e fechando essa totalmente. Dessa forma. Ficando assim. Vamos terminar essa carreira e fazer a carreira. Carreira 33. Coloquei desse lado, porque aqui não tem espaço. Tá? Eu coloquei bem pequenininho, mas não dá quase para ver. 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia. Três pontos meia, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3. Esse aqui. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 1, 2, 3, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 juntas, laçada, laçada, 3 juntas, e laçada. E agora vamos mudar o marcador. Observe que nós agora fechamos essa primeira folha. Nós acabamos de fechar a primeira folha aqui. E estamos começando a fechar essa daqui e abrindo essa. Veja bem o desenho. Fechamos essa, estamos fechando essa aqui e abrindo essa aqui. Então, aqui agora vai começar a ter uma modificaçãozinha, porque foi a primeira folha que a gente fechou. Então, aqui a gente vai começar a fazer de uma forma diferente. Vocês terminem o de vocês aí e façam a carreira par.
Carreira 35, coloquei aqui, porque aqui tá bem apertadinho. O ideal era aqui, mas não tem espaço. Depois dessa parte aqui, eu vou ter que passar essa parte para outra folha, porque aqui não tem mais como trabalhar para a direita. Então, vamos ver aqui. Nós vamos usar 1, 2, 3, 4 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 4 pontos meia. Então, vamos para a prática. 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Agora, aqui onde a gente fechou essa folha, nós vamos começar a abrir aqueles losangos. Então, aqui onde a gente colocou a laçada, vai ser laçada, 1 ponto meia, laçada. Onde a gente colocou as 3 juntas, olha, as 3 juntas são arredondadas, é um U de cabeça para baixo. Nós vamos colocar 1 ponto meia por baixo, que é um V de cabeça para baixo. O U é 3 juntas e o V é 1 ponto meia por baixo. E onde tem a outra laçada, vai ficar laçada, 1 ponto meia, laçada. Então, vamos para cá. Essa primeira laçada aqui que nós fizemos, olha, tá aqui. Fechamos a folha com uma laçada, 3 juntas e uma laçada. Então, agora fica laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia. Então, terminando aqui, vocês vão voltar para cá, para esses 4 pontos meia, para repetir o bloquinho. Vai ser assim por toda a agulha, que a gente... Eu acho que a minha agulhinha, a minha marca caiu, vou pegar outra. Pronto, tem outra marquinha aqui, porque essa daqui fica presa, aí não cai. Mas essa daqui eu me esqueço, aí ela cai. Mas não tem problema, vocês sempre coloquem a de vocês. Vou virar assim para vocês verem como tá ficando. Aliás, eu vou puxar a agulha toda para vocês verem de uma maneira geral como está ficando. Essa agulha ela enrola muito, esse cabo, mas é muito prático. Dá pra gente ver bem. Vamos ver aqui como ficou. Aqui a gente terminou o bloquinho, vou segurar aqui para ele não sair. Aqui terminamos essa folha. E agora estamos terminando essa daqui, fechando. E estamos iniciando essa. Então, o trabalho vai ficar dessa forma. Olha, uma folha seguindo a outra. Essa, depois essa, depois essa. Fica desse jeito. Muito bonito esse gráfico, muito mesmo. E muito bom de trabalhar.
Depois que vocês fizerem uma vez, aí pronto, já fica facílimo para fazer as vezes que quiserem. Então, vamos terminar a carreira do ponto e a carreira par. Carreira 37. Laçada, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 juntas para a direita, dois pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 pontos meia. Laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia. 1, 2, tirar esse marcador aqui que ele tá errado. 3. E agora a gente coloca o marcador. E ele vai ficando dessa forma. Aqui nós vamos iniciar mais uma folha. Aqui já estamos começando a fechar essa e concluindo essa daqui. Olha, nesse lugarzinho aqui vai iniciar outra folha. Aqui. E na hora que começa a fechar essa, já inicia outra folha. Vai ficando assim. Vocês vão terminar de vocês e fazer a carreira par. Carreira 39. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. Olha, aqui nós estamos iniciando mais uma folha. Estamos já fechando essa e vamos iniciar aqui mais uma folha. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, laçada, 2 juntas para a esquerda,
2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia, laçada. Laçada, 1 ponto meia, laçada. 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas. 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 3 juntas. Pronto, aqui termina o nosso bloquinho. Então, vamos colocar o marcador aqui, que o outro já caiu. Esse daqui sempre cai porque eu me esqueço dele. Então, fica desse jeito. Vai ficando dessa forma. Aqui já iniciando uma folha. Iniciando aqui uma folha. Fechando essa daqui. E começando a fechar essa e fechando quase que já está na parte final dessa daqui. Então, o processo é sempre esse. Uma fechando totalmente, uma fechando parcialmente e uma iniciando. Termine a carreira de vocês que eu vou terminar a minha. Carreira 41. 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia. Então, vamos lá. 1 ponto meia, aqui estamos iniciando outra folha. Aqui está o marcador. 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 pontos meia. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 pontos meia. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita.
laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia por baixo. Então, aqui termina o primeiro bloquinho. Fica dessa forma. Aqui já vamos iniciar outro bloquinho. Então, é bom marcar aqui e marcar aqui. E ele vai ficando assim. Tá vendo? Abrindo essa folha, começando a fechar essa, abrindo essa, começando a fechar essa e já fechando quase que totalmente a segunda folha ali. A primeira nós já fechamos. Estamos fechando agora a segunda. Por isso que ele é dança das folhas, porque as folhas vão formando como se estivessem em movimento. Vamos puxar aqui bem para vocês verem bem o desenho. Dessa forma aqui, que ele vai ficando. Vamos terminar essa carreira e fazer a carreira par. Carreira 43. 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia. Dois pontos meia, 1, 2, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia. Duas juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 1, 2, 2 juntas para a direita. Agora vem aqui, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Olha, fechando aqui, já quase fechando a segunda folha. Laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita. Então, laçada, 1 ponto meia, laçada, 3 juntas,
laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita. Terminamos aqui o primeiro bloquinho. Vai ficar desse jeito, dessa forma. A primeira fechou, a segunda tá fechando aqui. A terceira já tá no meio e tá iniciando aqui a quarta. Então, ele vai ficando assim, dessa forma. Uma folhinha atrás da outra. Desse jeito. Então, vamos terminar essa carreira e fazer a carreira par. Carreira 45. 1, 2, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1, 2, 3 pontos meia. Então, 1, 2, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 1, 2, 3, 2 juntas para a direita, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Agora vem laçada, 3 juntas. Estamos fechando mais uma folha. Olha, fechando mais uma folha. Laçada, 3 juntas, laçada. Tá faltando aqui a laçada. Vamos colocar aqui. Então, laçada, 3 juntas, laçada. Agora vem 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a direita. Então, terminamos aqui. Laçada, 3 juntas, laçada. Agora vamos fazer aqui 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia,
2 juntas para a direita. Laçada 1,6 por baixo, laçada 2 juntas para a direita. Então, terminamos aqui o nosso primeiro bloquinho. O marcador tá aqui. Agora eu amarrei para ele segurar, porque fica sempre caindo. Então, vamos ver aqui como é que fica. Olha, aqui nós estamos iniciando uma folha. Aqui onde está esse marcador aqui. Iniciando essa folha, começando a fechar essa aqui e fechamos já essa daqui. Então, agora nós já temos a primeira e a segunda fechadas. Olha, 2 folhas fechadas. Estamos fechando essa e abrindo essa aqui. Então, vamos fazer por toda a volta e a carreira par. Carreira 47. 1, 2, 3, 4 pontos meia, laçada 1,6 por baixo, laçada 4 pontos meia. Então, vamos iniciar aqui. 4 pontos meia, 1, 2, 3, 4. Laçada 1,6 por baixo, laçada 4 pontos meia. 1, 2, 3, 4. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1,6, 2 juntas para a direita. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Laçada 1,6, laçada 1,6 por baixo, laçada 1,6, laçada 3 juntas. Laçada 1,6, laçada 1,6 por baixo, laçada 1,6, laçada 3 juntas, até aqui a gente ficou, né? Laçada 3 juntas, aí vem laçada novamente, aqui tem uma laçada, vamos colocar aqui uma laçada, aqui tem uma laçada, laçada, aí vem 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada 3 juntas, laçada já tem aqui 3 juntas,
laçada 3 pontos meia, laçada 1 ponto meia por baixo, laçada 3 pontos meia, laçada 1 ponto meia por baixo. E terminou aqui esse bloquinho. Então, aqui no gráfico faltou uma laçada aqui, mas a gente vai colocar. Depois dessas 3 juntas laçadas, 3 juntas, laçada. Falta aqui. E vamos ficar assim. Aqui nós já estamos fazendo a folha que está abrindo, na outra carreira já vai começar a fechar essa daqui. Estamos fechando essa e já fechamos essa aqui. Vocês têm que entender o gráfico, porque se você entende o gráfico, fica fácil de você conduzir o trabalho. Você sabe o que é que está fazendo. Você sabe que está abrindo uma folha e está fechando a anterior e a outra, essa no caso aqui, já está fechada. Então, nós estamos com 1, 2, 3 folhas e abrindo a 4ª folha. Vamos terminar a nossa carreira e fazer a carreira par. 49. Laçada, 2 juntas para a esquerda, 1, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Observe que aqui vamos abrir mais uma laçada. Colocar aqui um pontinho vermelho. Se for o caso, você coloca um marcadorzinho aqui embaixo dessa laçada. Deixa o marcador normal e coloca um só embaixo dessa laçada, para saber que aqui vai iniciar outra folha. Então, vamos iniciar. Laçada. Deixa esse marcador aqui, coloca um especial, qualquer coisinha aqui para marcar que esse pontinho é uma nova folha. Então, laçada, 2 juntas para a esquerda. Vamos juntar bem aqui para essa laçada não ficar folgada. Puxar aqui por cima o fio. Ajustar bem. Então, laçada, 2 juntas para a esquerda. Deixa eu ver, tá certo. 2 pontos meia. Laçada, 1 ponto meia. Laçada, 1 ponto meia por baixo. Laçada, 1 ponto meia. Laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Olhe, nós fizemos até aquela carreira que era, começa vem com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, quando chega em 4 pontos. Depois, na próxima carreira, já é a carreira de abrir outra folha. Então, é esse pontinho aqui que vai abrir outra folha, para não confundir com esses daqui, que são a terminação da carreira anterior. Vamos continuar. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, aqui é a carreira anterior, que nós estamos fechando ela totalmente. Então, fica 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 juntas,
laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, agora vem laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada de novo aqui, tá faltando uma laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia por baixo. Então, nós terminamos aqui. Vamos agora começar aqui, lembrando que aqui tem uma laçada. Eu vou encaixar depois. Laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. Por fim, laçada, 1 ponto meia por baixo. Aqui termina o segundo bloquinho. Já vou passar esse marcador aqui para cima, para não confundir com o outro. Nesse ponto aqui termina, começa outro bloco. Termina o anterior e inicia outro bloco. Termina com a laçada e 1 ponto meia por baixo. E fica dessa forma. Olha, que eu falei para você, aqui tem um marcador e essa é a primeira laçada aqui, vocês devem colocar alguma coisa para destacar, porque ela vai ser o primeiro ponto, a nova folha que vai iniciar aqui. Então, vocês terminam a carreira de vocês e eu vou terminar a minha. Carreira 51. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada. Olha, aqui nós estamos iniciando mais uma folha. Laçada, 1 ponto meia por baixo, ajustem bem assim, laçada, para não ficar muito vazado. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita. Eu agora estou representando por número, porque para economizar aqui os espaços, que esse quadriculado, essa folhinha, se eu fizer daquela outra forma, não vai dar. Então, vai ser dessa forma. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, 1, 2, laçada, 2 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 pontos meia, laçada, 2 pontos meia,
2 juntas para a direita. Duas juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 2 juntas para a direita. Então, 2 juntas para a esquerda, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntas para a direita. Laçada, 1 ponto meia, laçada. Laçada, 1 ponto meia, laçada. A partir daqui, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada. Essa parte aqui, vamos circular, porque nós vamos repetir 3 vezes. Então, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, uma vez, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 vezes, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 vezes. Repetimos aqui esses losangos 3 vezes. Olha, fica dessa forma. Agora vamos terminar a carreira com 3 juntas e 2 juntas para a direita. Então, vamos concluir nosso bloquinho com 3 juntas e 2 juntas para a direita. E já está meu marcador, que agora ele está amarrado para não ficar caindo. E se eu deixar ele solto, eu esqueço dele totalmente. Olha, aqui, para iniciar o próximo bloquinho, olha, a primeira laçada vai ser o início de uma nova folha. Certo? Preste bem atenção. Essa laçadinha aqui do início é uma nova folha. E ele vai ficando dessa maneira, sempre iniciando uma folha, fechando uma e fechando quase que, começando a fechar uma e fechando totalmente a anterior. E aqui nós já estamos com 1, 2, 3, 4, iniciando a 5ª folha. Vou puxar assim para vocês verem melhor como ele vai ficando. Esse coisa aqui é bem molinho, aí atrapalha um pouco. Mas dá para vocês verem como ele vai ficando. Olha. 1, 2, 3, 4, iniciando aqui a 5ª folha. Vamos terminar a nossa carreira e fazer a carreira par. Carreira 53. 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia. Aqui, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia. 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 pontos meia,
2 juntas para a direita, 2 juntas para a esquerda, 2 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 2 juntas para a direita, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, 2 juntas para a esquerda, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, laçada, 3 pontos meia, laçada. A partir daqui até aqui nós temos uma repetição. Coloquei aqui um asterisco, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada. Então vamos repetir. 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, aqui novamente, 1 ponto meia por baixo, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, opa, caiu, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita. E laçada. E agora vamos terminar com 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia por baixo. 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia por baixo. Então aqui a gente termina o primeiro bloquinho dessa carreira, carreira 53. Vamos tirar aqui o marcador e botar ele aqui depois desse segundo ponto meia por baixo. Puxar mais para cá para não cair. Vamos colocar aqui. Pronto. Temos aqui o nosso bloquinho. Vocês vão fazer aí a de vocês. Nós já estamos iniciando. Vamos puxar mais para cá para não cair. Estamos iniciando aqui a 1, 2, 3, 4, 5. A quinta folha. A quinta folha está sendo iniciada aqui. Aqui, que está começando a fechar, e essa daqui já está quase totalmente fechada. Então, vamos fazer, vamos terminar essa carreira e fazer a carreira par.